Glória a Deus, meus queridos irmãos, eu quero com muita alegria saudá-los com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus estamos na casa de Deus para mais um culto de domingo, meus irmãos. Começa cedo da manhã com a nossa escola dominical, tivemos um abençoado culto pela manhã, muita gente. E agora o povo de Deus já se reunindo, os irmãos chegando para nosso segundo culto, o culto das 18 horas. Eu peço que toda a igreja nos coloquemos de pés e vamos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Enquanto os irmãos localizam esse texto, eu quero já cumprimentar os irmãos da nossa Tempo Central FM, nossos ouvintes da rádio da nossa igreja, 102.3, os irmãos que até há pouco vinham ouvindo maravilhosos hinos, e começou o culto ao vivo. Esse culto, meus irmãos, é da Igreja Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza. Então os irmãos ficarão nas próximas 2 horas, pelo menos quase isso, participando do culto conosco. Cumprimento também os irmãos do canal da nossa igreja, todos os irmãos que já estão ao vivo, acompanhando o culto online. Que Deus abençoe cada um, abençoe suas famílias. Toda a igreja, os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim. Vamos ler do 12 ao 16. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus por esta leitura, meus irmãos. Seguimos orando pelos nossos irmãos enfermos. Pela manhã já lembrei e pedi oração à igreja pelo pastor Júnior Nascimento, é um pastor nosso, da nossa congregação, meus irmãos. Presidente Kennedy, ele sofreu um acidente essa semana, está se recuperando, teve que passar por 2 cirurgias, e é uma recuperação bem delicada, sofrida, e ele tem mandado mensagem pedindo oração à igreja. A gente sempre reporta para que a igreja apresente os servos de Deus em oração. Continuemos orando pelo nosso pastor, está, graças a Deus, se recuperando muito bem, dentro do esperado, meus irmãos. Esse tempo pós-cirúrgico envolve fisioterapia, hidroterapia, e é uma jornada de recuperação do nosso pastor que, graças a Deus, tem sido exitosa. Estamos crendo que nos próximos cultos, nas próximas semanas, ele já comece aquela volta gradual de estar cultuando conosco aqui, mas enquanto isso está sempre acompanhando os cultos e dirigindo, meus irmãos, tudo que acontece no dia a dia da nossa igreja. Continuemos orando por ele, pela irmã Janilda, pela família do nosso pastor. Quantos irmãos aqui precisam de oração? Todos nós precisamos. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai justo, santo e maravilhoso, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos bendizê-lo por esta oportunidade. É uma noite festiva, o Teu povo reunido no Teu nome, cercando a mesa. Ah, Deus, esse memorial sagrado da Santa Ceia. E eu quero Te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui. Começar a semana na Tua casa é uma grande alegria, um grande privilégio. Eu Te agradeço pela vida do Teu povo, irmãos e irmãs, famílias inteiras, que se reúnem nesta casa para bendizer o Teu nome. Que o Teu Espírito possa conduzir esta reunião, Pai,
Este é um culto solene e ele deve ser feito segundo a tua palavra. Por isso, Deus, que cada ato deste culto, aquilo que acontecerá nesta noite, seja exclusivamente para honrar e engrandecer o teu nome. Eu peço pela tua igreja, Deus, que irá logo mais adorar o teu nome, que haja no coração do teu povo alegria, desprendimento para este momento santo de adoração, de louvor, pelo momento da palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz. Meu Deus, pelo momento da comunhão, que haja alegria e satisfação em sermos o teu povo e em sermos parte, Deus, desta grande multidão de seguidores de Jesus Cristo. Eu oro pelos enfermos, Pai, cada um dos meus irmãos e irmãs necessitados, que o Senhor atente para as lutas, as necessidades de cada um. Eu oro por aqueles que estão acompanhando de longe, através da nossa rádio, através do canal do YouTube, que o Senhor o abençoe, que o Senhor leve até os teus filhos e suas famílias uma noite de alegria e paz, através deste culto, Pai, da tua palavra que será ministrada. Nós oramos por estas bênçãos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. A igreja diga amém. Podeis sentar, meus irmãos, vamos juntos adorar o nome de Jesus com muita alegria. Glória a Deus. Nós também cumprimentamos toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes, meus irmãos, de já estarem na casa do Senhor para celebrarmos, estarmos à mesa do Senhor? Glória a Deus. Por isso nós convidamos a toda a igreja a cantar com muita alegria. E nós vamos iniciar esta noite com a canção de número 291 da harpa cristã, um hino bem conhecido da igreja. Louvemos ao Senhor, a mensagem da cruz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Ouve, sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
toda a igreja, louve ao Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quantos têm essa esperança guardada em seu coração? Glória a Deus. Vamos continuar louvando, meus irmãos. 422, no céu não entra pecado. Cantemos assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar. Irei eu pra linda cidade. Aleluia. Jesus me dará um lugar. Os crentes
céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Quantos têm fé que esse dia pode ser hoje, meus irmãos? Ele vem, glória a Deus. Vamos continuar esse momento de adoração ao Senhor. E nós gentilmente convidamos a toda a igreja a se colocar de pés. Glória a Deus. Vamos continuar declarando honras e glórias ao nosso Deus. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Cantemos juntos. Estranho abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Levante as suas mãos e declare: cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Lindo coral, cante.
Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Quantos creem que Ele está vivo? Aplauda o seu nome nesta noite. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos nesse lugar. Pela manhã, aqui nós tínhamos uma igreja reunida para celebrar e cantar ao Rei. Foi um culto muito movido por Deus. A semelhança deste, porque aqui estamos novamente, ladeando a mesa para viver a experiência mais agradável da vida, que é agradecer a Deus. Em gratidão nós chegamos nesse lugar. E restaurados e edificados nós sairemos daqui hoje. Porque nós nos alimentaremos da palavra de Deus e rememoraremos o sacrifício do Mestre. Amém, queridos? Então, você que hoje escolheu estar aqui, eu gostaria de fazer menção aonde estão as pessoas que nos visitam. Eu vi aqui meu amigo Paulo, de Quixeramobim. Nós temos mais algumas mãos erguidas. Por favor, você que está de outra igreja, de outra comunidade, os irmãos desejam acolhê-los no amor do Senhor e na comunhão dos santos. Digam comigo um forte amém. Sejam muito bem-vindos e que a bênção e a vida de Deus repouse sobre vós. Queridos, nós estaremos apresentando agora a nossa agenda semanal. Nossa igreja é uma igreja dinâmica e nesta igreja nós temos aí toda uma programação. Nós temos uma dinâmica que tem o propósito de atender as famílias e edificá-las no amor do Senhor. Então você é nosso especial convidado para fazer parte desta linda programação. Logo na segunda-feira, às 8 da manhã, nós temos uma consagração onde no segundo dia da semana estamos nesse ambiente ouvindo de Deus, falando com Ele e entregando ao Senhor as nossas causas, medos e dores. Então você é nosso convocado especial para estar em oração. Os orantes são vitoriosos. Isso é o que nós temos na história da igreja e em toda a Escritura Sagrada. Terça-feira, nosso tradicional culto de doutrina, às 19 horas. Sempre uma palavra muito especial, sempre um culto muito movido. E nós temos nesta igreja histórica, são mais de 100 anos de história. E nesta igreja nós temos uma premissa. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é o centro do culto. A ministração da palavra, nós dedicamos o maior tempo e dedicamos isso porque nós temos a compreensão de que o que alimenta o crente é a Escritura Sagrada. Então, na terça-feira, nós temos aí no mínimo 50 minutos a 1 hora de mensagem da palavra de Deus, e é sempre uma palavra bíblica, orientativa e teologicamente coerente, porque estes são movimentos importantes nos dias de hoje. Quarta-feira, consagração, círculo de oração, que começa logo às 14 horas, e então iniciaremos a próxima semana, logo cedo, com a escola bíblica dominical às 8 horas, e então os dois cultos às 10 e às 18 horas. Esta é a nossa programação da semana. Você é nosso especial convidado. Também anunciar-lhes, queridos, que nós estamos proclamando o Evangelho a partir de diversas plataformas. E uma das principais da nossa igreja é a nossa rádio 102.3. Ontem foi necessário tirar a rádio do ar por um tempo, de meio-dia até a noite, para uma preventiva manutenção, e essa manutenção tem o propósito
de tornar a nossa rádio ainda mais potente, né, com capacidade de alcance mais elevado. Então é necessário fazer essas paradas, né, aqueles que estão ali conectados e sintonizados na rádio sentiram isso. Então, em razão de expandirmos e de imprimirmos a melhor tecnologia, foi necessário fazer esse movimento preventivo. A rádio volta, e ela volta agora com uma capacidade de alcance ainda maior. Então divulgue a rádio e continue sendo instrumento de Deus, proclamando o Evangelho a partir da orientação daquilo que é edificante, bom, agradável e perfeito. Também, irmãos, nós estamos nos últimos dias anunciando o nosso canal do YouTube. Nós temos um canal que é muito rico, AD Templo Central. E se você ainda não está inscrito, nós queríamos pedir que você assim o fizesse. Pastor, mas esse movimento parece tão estranho, todo mundo fica pedindo que a gente clique, esteja inscrito, né? Você aciona o sininho. E por que a gente tem que fazer isso? Para que a gente possa educar o algoritmo, irmãos. Se nós tivermos um número gigante de irmãos, mundo afora, inscritos no nosso canal, quando alguém acessar qualquer espaço, seja um espaço voltado para a questão da ministração da palavra, alguém faz alguma pergunta no Google, é natural que o nosso canal apareça como um dos movimentos a serem acessados, né? Então, uma vez que a gente faz isso, a gente educa o algoritmo e a gente naturalmente vai ter a oportunidade de alcançar mais pessoas. Quiçá que nós tenhamos aí uma crescente e as pessoas acessando o nosso canal e recebendo muito de Deus. Então nós proclamamos o Evangelho quando a gente vem à igreja e a partir do púlpito pregamos a palavra, mas também esta palavra precisa chegar por meio das plataformas virtuais e ela tem chegado em vários lugares do mundo. Então você pode ser instrumento de vida. Lembre-se disso. Quando Jesus multiplicou o pão, a Escritura diz que o pão não parou nas mãos dos apóstolos. Alguém chamado André traz o pão até a mão de Jesus, Jesus recebe o pão, passa para a mão dos apóstolos e os apóstolos passam para a mão da multidão. E assim toda uma multidão é alimentada. O que esse texto nos ensina é que aquilo que a gente recebeu do Mestre não pode parar nas nossas mãos. Então nós temos a missão e a ordenança de proclamar a beleza de Deus e a vida de Deus. Também tem uma notícia maravilhosa, no próximo dia 2 de agosto, nós estaremos no primeiro domingo de agosto, iniciando 2 cursos importantes. O primeiro é no caminho do discipulado, você que ainda não desceu as águas batismais, você que se converteu, aceitou o Cristo de Deus, foi transferido para esta igreja, mas ainda não desceu as águas batismais, você jovem, que ainda não tomou essa decisão importante, dia 2 de agosto nós teremos aí um núcleo que estará educando a partir desse livro que foi pensado para essa fase, para esse momento da vida cristã, para o desenvolvimento basilar. E você vai aprender sobre questões que são fundantes e fundamentais para o seu desenvolvimento espiritual. Então, no caminho do discipulado, é o primeiro curso para aqueles que desejam descer as águas batismais, e você que já desceu as águas batismais, deseja conhecer sobre a nossa igreja, veio transferido de uma outra comunidade e então deseja tornar-se membro da nossa igreja, nós temos um outro curso que é o curso Nossa Igreja, e aí você vai ter não apenas o conhecimento da história lindíssima que é a história da nossa igreja, mas aquilo que fundamenta e aquilo que é base do que cremos, porque nós temos uma razão de existir, e nesse curso os irmãos estarão conhecendo os detalhes da nossa igreja, e aí a partir do momento que você conclui esse curso, você então torna-se membro desta igreja. E por que isso, pastor? Porque esse movimento necessário, porque nós não estamos diante de um clube social, irmãos, que as pessoas vêm no domingo e participam quando desejam participar. Nós somos a comunidade do reino, nós participamos dessa comunidade, nós temos o privilégio, mas também a responsabilidade de impactar a vida das pessoas com a beleza do Evangelho. E você é convidado a fazer parte de tudo isso. Amém, queridos? Também eu lembro-lhes que nós teremos agora
um momento importante, porque nós vamos assistir um vídeo. Essa igreja, ela tem diversos pontos de cuidado, e esse cuidado, ele atinge incontáveis pessoas, crianças, adolescentes, adultos, em vários lugares da cidade. E nós vamos ver um vídeo sobre o nosso ponto central, e após esse vídeo, eu já quero que, assistindo o vídeo, você se sinta convidado a fazer parte desse lindo projeto, porque é um projeto que você pode, de forma voluntária, cooperar, e não apenas cooperando com recursos, mas também cooperando com seus dons. Você que é um profissional e deseja servir no front, juntamente com o ponto central, você é nosso especial convidado. Aqui, à frente da piscina batismal, nós teremos uma equipe que estará recebendo os irmãos após o culto. Então, se você deseja servir a Deus com os seus dons, você formou-se em uma área específica e você deseja servir a Deus com os seus dons, apresente-se a essa equipe. Nós estamos fazendo esta bela e importante convocação. E por que fazemos isso? Porque nós acreditamos numa igreja que construímos juntos. E os seus dons passarão por tudo aquilo que essa igreja está fazendo. Vamos ver o vídeo. A história da Roberta é uma das muitas histórias aqui no bairro de urgências, né? A Roberta, ela tem 7 filhos, ela estava para ter bebê há 2 semanas e ela não sabia o sexo, não fez nenhum pré-natal da criança, até o momento de ela começar a se engajar na igreja, e ela teve a ajuda da igreja, sabendo o ultrassom para saber o sexo, foi ajudado no auxílio do pré-natal. A Roberta, ela mora em 2 cômodos com 10 pessoas, né? E o nosso intuito é que ela venha cada vez mais ter uma comunhão com o Evangelho. E ela tem tido essa resposta. A família tem abraçado o Evangelho, tem tido nas escolas bíblicas, nas programações do Cerco de Oração. E agora o nosso intuito é levar a Roberta para um canto maior, para que ela venha ter uma higienização, venha ter mais privacidade. E a gente está arrecadando valores para a caução desse espaço. Ainda preciso muito da ajuda dos irmãos, arrecadar o dinheiro do calção da minha casa, porque eu moro numa residência muito pequena, muito quente, muito apertado, sabe? E eu preciso de uma casa maior e no momento eu não estou podendo dar o calção, que é a entrada da casa. Eu creio que se Deus quiser, com a ajuda dos irmãos, a gente vai conseguir, né? A gente já conseguiu outras bênçãos, a gente vai conseguir em nome de Jesus. Uma igreja que cuida, queridos. Uma salva de palmas para tudo aquilo que estamos realizando. É você quem realiza isso. Nós estaremos agora no momento do ofertório, e eu já anuncio-lhes que após ou durante o momento do ofertório nós teremos aqui o coral. O coral vai estar louvando a Deus com 2 louvores. Está registrado na Escritura, no Salmo de número 96, versículo 8, o seguinte: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Este é um canto do Salmo, e nós estaremos fazendo isso agora, dizimando, ofertando, com alegria nos nossos corações. Decline a sua cabeça onde você está. Pai bendito, oramos-te pelo privilégio que é participar deste solene momento, o momento em que cultuamos ao Senhor com uma específica área de nossas vidas, as finanças. Nós queremos devolver a Ti porque o Senhor nos dá tudo mais. A razão porque temos oportunidade, capacidade, possibilidades de financeiramente contribuir, suster as muitas necessidades da igreja, é porque o Senhor tem nos possibilitado vida, saúde, graça. As portas estão abertas diante do Teu povo. Nós queremos pedir por aqueles que estão enfrentando dias difíceis, desertos. O desemprego chegou em seus lares. Ó Deus, que o Senhor possa trazer a resposta pronta e que em breve os teus filhos possam estar testemunhando a tua bondade, o teu cuidado e a tua vida. Ser com os teus filhos é o que suplicamos hoje e sempre, em o nome de Jesus. Cantemos ao Senhor com as nossas ofertas.
agradecidos, pois sua força se faz perfeita através de nossas fraquezas. Quando somos fracos, tu és forte, e o Senhor é capaz de realizar coisas maiores e mais abundantes do que poderíamos jamais pedir ou buscar. Tu és El Shaddai, nosso provedor, digno de toda confiança, tão grandioso e tão fiel. Senhor Salvador, o meu louvor.
Senhor Salvador, o meu louvor, ao Senhor Salvador, o meu louvor. Glória a Deus, meus irmãos, que bom, né? Linda apresentação do nosso coral. Deus abençoe Martina Socorrinha, todos os nossos coralistas. Que Deus abençoe e recompense por estar conosco nesses 2 cultos, abençoando este culto, meus irmãos, com uma participação tão especial. Quero também abraçar os nossos visitantes. Pastor Danilson já saudou, bem-vindo. Reforço isso. Que Deus abençoe vocês. Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto que nós já lemos na abertura do culto. Esse momento da ministração, meus irmãos, em cultos de Santa Ceia, é uma palavra mais sucinta, mais objetiva, mas também igualmente importante, porque cada reunião, cada solene ajuntamento, meus irmãos, temos o espaço devido à ministração da palavra de Deus. E eu quero ler com os irmãos novamente, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, meus irmãos, para esse dia, para esta noite. Estamos cercando a mesa do Senhor, e eu gostaria de falar sobre a alegria de sofrer por Cristo. Essa é a tônica daquilo que Pedro traz no texto que nós iremos ler. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto que faz parte de uma exposição extensa do apóstolo Pedro aos irmãos da igreja dispersa, da igreja da diáspora. Essa é a igreja sofredora, meus irmãos, é a igreja perseguida, e a perseguição, ela como que espalhou famílias e cristãos por muitos lugares, por muitas cidades. Havia por parte dos apóstolos, especialmente de Pedro, que era, meus irmãos, incumbido pelo Senhor Jesus a pastorear a igreja naqueles primeiros anos, naqueles primeiros dias, uma preocupação quanto à fé desses irmãos, quanto à perseverança desses irmãos, como o coração desses irmãos lidaria com o fato de estarem sendo perseguidos e injustiçados, justamente por amor a Jesus, justamente por seguir a Jesus. Por isso que a tônica da epístola, e Pedro faz, meus irmãos, uma extensa exposição desde o primeiro capítulo, tentando mostrar àqueles irmãos que havia uma outra perspectiva para aqueles dias de luta e sofrimento. E essa era a perspectiva na qual eles deveriam atentar. É como se Pedro ensinasse à igreja de alguma forma que há
uma maneira cristã de sofrer. O Senhor trouxe essa percepção ao meu coração esses dias. Interessante como a Bíblia pensa a fé cristã, meus irmãos, não somente como um conjunto de crenças que nós assimilamos, que nós consentimos, mas a fé cristã é como se fosse um óculos, uma lente. É como se fosse uma perspectiva, meus irmãos, na qual nós interpretamos tudo que nós vivemos no dia a dia, inclusive os sofrimentos. Existe um modo, um jeito cristão de sofrer. Basta a gente pensar, duas pessoas vivendo a mesma experiência, se uma delas for discípulo de Jesus, ela tem uma maneira específica de lidar com aquela experiência. Paulo é tão insistente nisso, em Tessalonicenses, por exemplo, ele descobre que a igreja de Tessalônica estava vivendo experiências de desespero em relação à morte de entes queridos. Paulo plantou aquela igreja, ficou pouquíssimo tempo naquela cidade, provavelmente falou da volta de Cristo, da esperança da vinda de Cristo, mas aqueles irmãos parecem não terem sido orientados o que aconteceria com aqueles que morreriam. E de repente começam a morrer cristãos e há como que um desespero por conta daquilo que esses irmãos tinham aprendido sobre a volta de Cristo. E aí Paulo escreve para aquela igreja dizendo: não quero que vocês sejais ignorantes acerca dos que dormem, como que os que não têm esperança. Essa expressão de Paulo ela é muito importante, porque ela fala de um modo específico de lidar com a morte. E parece que Pedro está aqui nos ensinando que há um jeito específico de lidar com o sofrimento. O sofrimento, meus irmãos, é uma experiência que nos nivela. Ninguém está isento do sofrimento, ninguém está imune ao sofrimento. Eu não precisaria, meus irmãos, recorrer a qualquer inspiração extraordinária, excepcional, para saber e reconhecer que nesta noite, numa reunião como essa, pessoas aqui enfrentam lutas, batalhas, sofrimentos. Vivemos uma vida marcada pelo sofrimento, meus irmãos. Embora que a sociedade parece insistir em negar isso. Há uma obra que tem se tornado muito conhecida nos dias de hoje, intitulada Sociedade Paliativa, a dor hoje. E o autor desta obra, ele traz justamente como a sociedade dos nossos dias, ela está, meus irmãos, resistente a reconhecer a legitimidade da dor. É como se a gente vivesse dias em que fazemos todo esforço para evitar a dor e o sofrimento. E parece que tudo que fazemos, as invenções, as inovações, é tudo no sentido de minimizar a dor e fazer a gente não experimentar um desconforto. O pior é quando a fé e a espiritualidade, ela se apresenta para servir essa expectativa. De modo que a gente não precisa andar longe para ver, meus irmãos, pessoas, igrejas, ministrações que falam sobre isso e que prometem isso, que prometem uma vida feliz, que prometem uma vida de risos fáceis, de abundância, de prosperidade. A gente fica impressionado como às vezes comunidades se erguem, meus irmãos, nesse discurso, neste tom, e eu fico me perguntando como que as pessoas vivem no dia que a dor bate na sua casa. Como que pessoas que acreditam que a fé cristã é mais ou menos assim, essa anestesia, ou pelo menos esse passaporte de uma vida suspensa da realidade mortal dos demais. Porque afinal de contas as enfermidades chegam na nossa casa, o luto chega na nossa casa, as experiências de solidão chegam na nossa casa, as crises existenciais chegam na nossa casa. E aí Pedro está ajudando a igreja a lidar com isso. Quando nós estamos enfrentando, meus irmãos, experiências de sofrimento, uma das perguntas que talvez marca a história da humanidade é: por quê? Por que passamos isso? Essa é a grande pergunta do livro de Jó. Se há uma pergunta que percorre desde o primeiro momento em que Jó começa a sofrer até o momento, enfim, em que a sua prova é cessada, é por quê? Há um porquê repetido na boca dos seus amigos, que olham para Jó e dizem: Jó, não é possível, você deve ter feito alguma coisa errada. Ninguém sofre como você sofre sem que tenha feito algo
para sofrer. O porquê está bem na boca de Jó. Jó também se pergunta por quê. E ele insiste em que Deus se revele para ele, em que Deus se explique. Ele chega a dizer: Deus, pesa-me em balança justa. Quem dera se eu pudesse subir às alturas e ter uma audiência contigo, porque eu tinha muitas perguntas. E todas as perguntas giram por quê. E o pior é que esta pergunta por quê, que muitas vezes está presente na experiência da dor, ela é interpelada, meus irmãos, por pelo menos duas mentalidades que percorrem os nossos dias, que se tornam como uma espécie de reações que nós temos. E eu queria olhar pelo menos para essas duas percepções que marcam o nosso tempo. A primeira é a ideia de que Deus prometeu uma vida de prosperidade, saúde e sucesso aos seus filhos. Muita gente acredita nisso, que por ser crente, por ser servo de Deus, por servir a Deus, elas têm de Deus, meus irmãos, garantias e promessas de que terão vidas fáceis, vidas felizes, vidas abundantes. Mas há uma segunda também, e que considero inclusive mais sutil e mais perigosa, que é a ideia de que nossa fidelidade nos torna credores de uma vida sem sofrimento. Eu diria que essa primeira mentalidade, ela é bem expressa e conhecida pela famigerada teologia da prosperidade. Eu não teria tempo de falar dessa teologia, mas há, meus irmãos, uma mentalidade de que ser cristão e ser justo é ser portador de promessas de vida abundante, de vida feliz. Mas há também, por outro lado, uma mentalidade que se expressa numa espécie de orgulho espiritual, que é a ideia de que sou justo, sou crente, sou piedoso, portanto, eu sou credor de uma vida feliz, de uma vida sem sofrimento. De modo que essas pessoas, quando vivem assim, elas são tomadas de inquietação e se perguntam: Deus, por quê? Eu sou fiel, eu oro, eu leio a Bíblia, eu procuro te servir, eu não vivo em pecado. Essas perguntas, elas estão presentes, se a gente perceber, elas meio que modulam, meus irmãos, uma mentalidade de uma relação de troca com Deus. É como se houvesse da nossa parte expectativas de, por sermos bons crentes e piedosos, não passaremos lutas. E isso é uma pretensão, meus irmãos, que nos afasta e nos coloca para longe daquilo que Deus fala sobre o que é a vida de um discípulo neste mundo. O que é mais incrível é que às vezes, não encontrando razão para o nosso sofrimento, e eu digo razão em pecados, em desvios morais, a gente vai, agora enxerga no próprio Satanás, deve ser uma ação maligna. O que o inimigo está querendo com a minha vida? Por que eu estou passando isso? Qual é, Deus, a batalha espiritual que eu agora estou enfrentando? E aí a pessoa fica inquieta, meus irmãos, tentando decifrar o código da sua dor, o segredo do seu sofrimento. E aí Pedro vai e diz: gente, não é nada disso, não é diabo, não é pecado, é o simples fato de que você é seguidor de Jesus, e seguidores de Jesus sofrem, seguidores de Jesus padecem, seguidores de Jesus enfrentam dias de lágrimas, porque assim foi com Jesus, porque assim foi com o nosso mestre. E ser identificado com ele é estar certo de que segui-lo leva-nos muitas vezes para vias de dor e de sofrimento. Mas isso não significa abandono, pecado, não significa forças malignas, não significa uma batalha tentando destruir você e sua casa. É o simples fato de que você está identificado com Cristo. Portanto, não se assustem. A palavra de Pedro é essa: não se assustem, não fiquem admirados. Ele usa a expressão não estranheis, como se fosse uma coisa estranha. Como assim uma coisa estranha? Não é estranho. O justo padece, o justo sofre. Esse mundo é marcado pela queda. O sol está sobre bons e maus, mas as tormentas também, os terremotos, as tempestades, as devastações naturais. Cristãos morrem, meus irmãos. Um pastor do Paraná estava viajando e passando pela Venezuela nesses dias, meus irmãos, de terremoto, e morreu.
Você olha e imagina a família. Meu Deus, a família desse pastor, os filhos. Acontece porque esse é o mundo que vivemos, meus irmãos. Marcado pela dor, marcado pela injustiça, marcado pelo sofrimento. Mas existe um jeito cristão de viver o sofrimento. Existe um modo especificamente cristão de enfrentar a dor. E é isso que Pedro está nos ensinando aqui. E eu queria caminhar, meus irmãos, rapidamente, porque ele começa por confrontar a igreja, aqueles irmãos dizendo: não estranhe, não fique admirado, como se uma coisa estranha estivesse acontecendo. Não é uma coisa estranha. Sofrer faz parte da vida dos mortais. Os homens e as mulheres que vivem debaixo do sol estão expostos a uma vida de sofrimento. A sabedoria bíblica fala isso de maneira exaustiva. Portanto, ao invés de ficarem assustados, admirados, tomados de sobressalto, vocês têm uma opção melhor. Qual é a opção, Pedro? Alegrar-se. Mas como assim alegrar-se, Pedro? Você está de brincadeira? Não, meus irmãos, eu vos convido a alegrar-se. A alegrar-se no sofrimento. Meus irmãos, essa é uma palavra difícil, porque aqueles irmãos estão perseguidos, varridos da sua casa, alguns sendo já mortos, morte essa que alcançaria o próprio apóstolo. Não demoraria muitos anos para que ele também morresse nesse mesmo contexto de perseguição. Mas o caminho que ele apresenta à igreja é o caminho da alegria de sofrer por Cristo. Quais são as razões pelas quais Pedro diz: alegrem-se no sofrimento? Primeiro, meus irmãos, ele convida esta igreja a alegrar-se pelos motivos e pela razão pelo qual esta igreja sofre. Eu acho tão interessante, porque enxergar o sofrimento a partir de uma lente cristã é, em primeiro lugar, enxergar, meus irmãos, o jeito cristão de sofrer. E aí o que Pedro está dizendo é o seguinte: meus irmãos, existem muitas fontes geradoras do sofrimento. Há, por exemplo, uma fonte geradora baseada na relação de causa e efeito. Pessoas, por exemplo, sofrem porque mereceram e fizeram por merecer sofrer. E aí ele vai, meus irmãos, é muito forte essa expressão que ele usa aqui no versículo 15. Que nenhum de vocês padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. O que Pedro está dizendo assim: meus irmãos, existe um sofrimento para quem faz o que não deve. Por exemplo, um ladrão sofre por roubar. Um homicida sofre por ser um homicida. Se meter em negócio alheio nos causa sofrimento. O que ele está dizendo é que existe uma dimensão do sofrimento que ela é própria da vida que nós temos, pastor Danilson, das escolhas que fazemos, dos caminhos que decidimos trilhar. E talvez aqui seja inclusive uma resposta de Deus para pessoas. Porque por vezes o sofrimento, ele nos dá a sensação de vitimização, de que a culpa não é nossa, a culpa é do outro, o problema é do outro. E aí, às vezes protegido, meus irmãos, numa falsa inocência, a gente evita aquilo que foi pregado, inclusive agora de manhã, o autoexame, a autoconsciência de que certas coisas que nos acontecem são frutos da vida que levamos, do estilo de vida que temos, das escolhas que fazemos, dos caminhos que trilhamos. Portanto, há sofrimento que literalmente atraímos, e atraímos pelo modo como vivemos. E o que o Pedro está dizendo, meus irmãos, vocês querem sofrer segundo Cristo, trate de evitar aqueles sofrimentos que a gente faz por merecer. É mais ou menos isso. Que nenhum de vocês sofram cometendo crimes, que nenhum de vocês sofram fazendo o que não devia, porque fazer o que não devia traz sofrimento. Por exemplo, uma das dimensões, meus irmãos, mais comum de dois sofrimentos sobre nós, são os problemas de saúde que nos acometem. Meus irmãos, mas quantas vezes somos negligentes? Vamos aqui falar só entre nós, né? Quantas vezes, gente? Passamos anos e anos adiando aquele exame. Anos e anos evitando aquela recomendação médica que foi tão
direta, tão clara: não faça isso, não coma isso. Quantas vezes o remédio está lá, gente, esquecido na prateleira. Passamos meses sem tomar e a gente sabe que devia tomar todo dia. Eu estou falando de experiências de sofrimento que, por vezes, meus irmãos, são causadas pela maneira que a gente lida com a vida, pelo modo em que nós administramos os bens que Deus nos confiou, como, por exemplo, a saúde. Mas há uma outra vertente e há uma outra percepção. E Pedro, para esta versão do sofrimento, ele diz: glorifiquem a Deus, porque se o sofrimento de vocês não é por algo que vocês causaram, não é por um motivo que vocês geraram, alegrem-se, porque nesse ponto vocês estão se identificando com o próprio Senhor de vocês. Ele foi um homem de dores, e ele não fez por merecer. Ele enfrentou uma cruz que não era dele, ele enfrentou uma morte que não era dele, ele enfrentou uma vergonha que foi certamente a maior injustiça que o mundo já pode conhecer. Portanto, se o sofrimento de vocês é causado por uma razão alheia a vocês, glorifiquem ao vosso Pai, porque isso os identifica com o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu sei que isso parece pouco, meus irmãos, para alguém aqui. Pode parecer pouco para alguém que está ouvindo e assistindo esse culto, mas para aqueles irmãos não eram. Eles consideravam algo de grande valor ser parecido com Jesus. Eles queriam tanto ser parecido com Jesus, que alguns, inclusive, desejavam morrer só para ressuscitar como Jesus ressuscitou. Eles diziam: eu quero partir desta vida, porque eu quero experimentar a ressurreição, o poder da ressurreição de Jesus. Para eles era algo tão extraordinário seguir os passos do Mestre, que eles não se viam dignos de viver vidas melhores do que o seu próprio Mestre. Essa era a perspectiva daqueles cristãos. Eles olhavam para Jesus e, sabendo o que Jesus passou, é como se eles se negassem uma vida mais confortável do que a vida que o próprio Senhor Jesus viveu. Mas olha como estamos agora, meus irmãos, fazendo muitas vezes o próprio Senhor Deus se é aquele que acomoda tudo para as coisas ficarem bem para a gente. E na hora que o sapato aperta, a primeira coisa que fazemos é murmurar, reclamar, se chatear, ficar longe de Deus, deixar de vir ao culto, negar a fé. Eu estou falando de um tempo em que cristãos, ao sofrerem, eles se alegravam porque isso os identificavam com o próprio Senhor Jesus. E esse para eles era um motivo nobre de sofrer. É difícil isso. Talvez eu esteja falando com pessoas que vivenciam injustiças. E aqui eu estou entrando na dimensão do sofrer mesmo por Cristo. São aquelas injustiças que sofremos no trabalho por ser cristão. Sabe, por prezar, meus irmãos, pela integridade, pela honestidade. Eu estou falando daqueles que às vezes optam por uma vida mais simples, cheia de privações, embora que teriam a oportunidade de ter muito mais, de lucrar muito mais, de ganhar muito mais. Quantos cristãos, meus irmãos, no seu ambiente do trabalho são tidos como fanáticos, tolos, ingênuos. Ingênuos porque não pegam o trocado alheio. Ingênuos porque não aceitam a propina. Ingênuos porque não vendem a alma. E preferem viver vidas dignas, honestas, não ganhando muito, mas chegam em casa e dormem tranquilos, porque sabem, meus irmãos, que o seu coração está em paz com Deus. Eu estou falando daqueles, meus irmãos, que muitas vezes Satanás lhes apresenta atalhos para a vida fácil, para a vida próspera e farta, e eles preferem o caminho de dor, porque reconhecem, meus irmãos, que a vida cristã lhes impõe o dever de ser pessoas corretas. Eu estou falando daqueles que sofrem abandonos. No domingo passado, o pastor Carlos trouxe esse desafio de Jesus falando para o pai que muitas vezes precisa, no contexto da família, optar por Jesus. E isso significa, às vezes, entrar em desacordo no contexto da própria casa. Eu estou falando daqueles que sofrem, meus irmãos, e que sofrem, que muitas vezes são rejeitados, e rejeitados por serem fiéis ao Senhor, rejeitados por serem pessoas que amam a palavra de Deus. Eu estou falando daqueles que agora, nessa hora, assim como esses cristãos, estão sendo perseguidos,
martirizados. Meus irmãos, nos últimos séculos, sangue de muito cristão é derramado pelo mundo afora. Cristãos são degolados. Igrejas subterrâneas, meus irmãos, sobrevivem, sabe, marcadas de grandes perseguições e pressões. Nós temos centenas e milhares de irmãos, meus irmãos, em vales, sentenciados, meus irmãos, a lugares de trabalhos forçados, completamente desumanizados por causa de Jesus. Eu estou falando de mulheres cristãs que vê seus filhos sendo arrastados e mortos perante os seus olhos para que elas neguem Jesus. Eu estou falando de pastores presos, torturados, que agora, nesta hora, estão dando o último suspiro por causa de Jesus, e mesmo pressionados, sangrando, torturados, eles dizem: eu amo Jesus, eu persisto com Jesus, eu continuo crendo em Jesus, Jesus é o meu Senhor, e não importa o preço que eu tenho a pagar. Eu estou falando disso, e para esses Pedro diz: não se entristeçam, se alegrem porque vocês se identificam com o próprio Senhor de vocês. Mas deixa eu continuar para já ir para a reta final desta palavra. Pedro apresenta agora para esta igreja uma segunda razão pelo qual ela deve se alegrar, meus irmãos. Se a primeira tem a ver com a razão do sofrimento, Pedro agora fala sobre o que o sofrimento revela. E para ele isso também é motivo de alegria. Olha como é interessante esse texto, meus irmãos. O próprio Pedro escreve, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Bem-aventurado sois. Por que sou bem-aventurado? Pedro vai dizer: você é bem-aventurado porque o sofrimento que você tem sofrido, ele revela que você pertence a Cristo e não pertence a este mundo. Os irmãos lembram da oração sacerdotal? Jesus falando com o Pai, aquele momento de intimidade. Eu acho tão incrível a oração sacerdotal, porque a gente não costuma ouvir a oração de outra pessoa. Não é hábito a gente ficar prestando atenção no que o outro está orando. E eu acho tão incrível a atenção de João, de ter se colocado junto de Jesus e ouvido a oração de Jesus. Porque aquele momento é espontâneo. Jesus não está orando para aquilo ficar nos anais da história. Jesus não está orando para aquilo ser registrado. Aquela não é uma oração escrita, aquela é uma ocasião de intimidade absoluta do Filho e o Pai. E João é como que de longe ouvindo aquilo, ele presta atenção naquelas palavras. E chega aquele momento crucial da oração em que Jesus falando com o Pai diz: Pai, se o mundo foi assim comigo, como será com eles? Se o mundo me odiou, muito mais odiará eles. Se o mundo me quis mal, muito mais haverá de querer a eles. E aí Jesus chega naquele ponto como se por algum momento pensasse: o que farei? Pedirei a ti que os tire deste mundo, que estabeleça para eles um lugar privilegiado, talvez um paraíso na terra, um redoma, uma bolha de proteção. Não, eu não peço que tu os retires do mundo, apenas os livres do mal. Sabe o que Jesus está ensinando? Viver aqui, a partir da identificação comigo, será uma vida de sofrimento, porque esta é a vida dos que me seguem, esta é a vida dos que se identificam com a minha palavra e o meu evangelho. Mas Pedro traz uma outra percepção do que o sofrimento revela. É a percepção de que quando sofremos por Cristo, nós estamos automaticamente experimentando o poder do Espírito que agora repousa sobre nós. Eu acho tão incrível, meus irmãos. É como se Pedro estivesse falando de um selo, de uma chancela que temos. É como se fosse um controle de qualidade. É interessante, porque Pedro está mostrando aqui que no sofrimento por Cristo se torna agora evidente uma realidade que todo cristão deve saber: o Espírito habita naquele que pertence ao Senhor. Por que eu falo esse destaque? Porque essa presença do Espírito, meus irmãos,
ela é determinante para suportar os dias maus. Eu estou falando com pessoas aqui que só têm suportado por causa dessa presença do Espírito em você. E quem olha de longe, talvez alguém já tenha olhado para você e dito, mas como você suporta? Como você ainda está de pé? Como você ainda consegue viver a vida do jeito que você vive? A explicação é uma só: o Espírito de Deus habita em você. Ele está em você. Quantos são habitados por esta presença gloriosa, que é consoladora, meus irmãos, que traz paz, que traz refrigério, que nos renova, que nos encoraja. A igreja vive esta experiência de maneira tão evidente naqueles dias, meus irmãos, que muitas vezes experiências de dores e sofrimentos se tornavam, meus irmãos, ironicamente, momentos de grande celebração e júbilo. A gente lê a história dos heróis da fé e parece que estamos diante, meus irmãos, de uma grande alienação coletiva, de gente completamente fora da realidade. Porque a história dá conta de cristãos caminhando para a arena, para o Coliseu, para serem mortos, para serem martirizados. E você não encontra gente desesperada, você não encontra gente chorando, sem esperança. Você encontra gente jubilosa, cantando, celebrando. Eu estava esses dias lendo um relato de um dos pais da igreja sobre o método cruel de morte que o Império Romano adota a partir de um dado momento em que navios enchiam de cristãos e eles literalmente amarravam pedras nos pescoços desses irmãos e no meio do mar lançavam um por um para serem mortos. Vocês imaginam o sofrimento? E esse pai contando a história de um grande navio que foi com um grupo de cristãos, aqueles cruéis soldados assistindo tudo aquilo, vendo aquela cena, enquanto o navio partia do porto para o meio do mar, aqueles irmãos amarrados, já com pedras amarradas sobre si, decidiram fazer um culto, e cantavam, O texto fala que numa daquelas expedições, o navio foi, e quando voltou, de repente as pessoas do porto esperando a chegada do navio, volta com todo mundo, os cristãos, os soldados, e quando o navio aporta, os soldados descem do navio, como que chorando, dizendo, me levem também. Deve ser extraordinário viver esta fé, eu quero viver isto também. Amarrem-me também. Participo também agora do sofrimento do Nazareno. Tomo parte também agora nas dores do Nazareno. O que faz pessoas suportar o sofrimento? Eu vi isso tantas vezes, gente. Os tempos que fiquei dias e dias acompanhando o sofrimento da minha mãe no hospital. E eu lembro de uma irmã de uma das nossas igrejas. Estava ali há 42 dias. Estava, sabe, meus irmãos, no estado de muito sofrimento. A família dela descobriu que eu estava no hospital e pediu para visitá-la. E eu fui até o leito dela. E a minha mãe, com a minha irmã, eu contei isso já para os irmãos, começaram a organizar visitas para mim. Eu chegava para visitar ela e tinha uma escala de pessoas que eu ia orar. E eu disse, mas desse jeito, mãe, não dá, eu estou correndo aqui. Eu vi lhe ver, ela, meu filho, está aqui, você vai ver aquele ali, eu já falei, meu filho é pastor, quando ele chegar vai orar por você. De repente era assim a tarde todinha, pastor Danilson, a mãe fazendo uma escala para mim no hospital. E eu lembro que eu fui visitar uma dessas irmãs, estava lá, definhando na cama. Quando eu cheguei, sentei perto dela, ela olhou, me conheceu e disse, o senhor veio? Eu disse, vim. E ela começou a chorar, eu disse, por que você chora? Ela disse, porque pastor, eu sou uma mulher muito feliz. Eu disse, mas como é que a senhora é feliz? Aqui, os membros inferiores já amputados, as duas pernas, há 42 dias aqui, nessa cama, como a senhora é feliz? Ela, pastor, eu sou feliz.
Porque Jesus nunca deixou de estar comigo nesta cama. Eu sinto Ele aqui. Eu sinto a vida dEle aqui, a glória dEle aqui, a presença dEle aqui. Ele vem de madrugada, pastor, e fala comigo. E alegra o meu coração. E eu comecei a ouvir aquilo. Eu disse, que coisa impressionante. É disso que Pedro está falando. Meus irmãos, se sofreis por causa de Jesus, sois bem-aventurados, porque o Espírito de Deus mora em vocês, habita dentro de vocês. Quantos podem agradecer a Deus pelo Santo Consolador? Levante sua mão para adorar o nome de Jesus. Os músicos, por favor, cheguem, eu estou terminando esta palavra. Porque Pedro apresenta uma terceira razão pelo qual os irmãos deveriam estar alegres. E o motivo desta alegria é que o sofrimento não tem a última palavra sobre nós. Tem um hino de um cantor muito conhecido, que os conhece, que diz que toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. O que é eterno é a alegria. É isso que Pedro está dizendo, meus irmãos. Vocês que sofrem com Jesus e morrem com Ele, vocês também não ficarão na sepultura. Todos aqueles que sofrem com Jesus também reinarão com Jesus. Serão glorificados com Jesus. Triunfarão com Jesus. Serão vitoriosos com Jesus. Alamana gashura aramahaya. Estamos chegando ao momento do pão ser partido, do vinho ser derramado no cálice, meus irmãos. E esta não é, meus irmãos, uma celebração triste. Não estamos falando de um morto sepultado que ficou no sepulcro, como todos os profetas das grandes religiões. Os lugares sagrados estão lá e a sepultura está lá para ser visitada. Lá estão todos eles, não vou citá-los aqui, vocês conhecem. Mas ninguém ousará ir à sepultura de Jesus de Nazaré, supondo que o morto está lá sepultado. Quando chegamos lá, se é que foi exatamente aquele lugar, a frase está lá, em vivas cores: Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Alamana gashura aramahaya. Por favor, alegre este irmão do seu lado e diga isto. Alegre-se, meu irmão. Diga para ele, alegre-se. Nosso Jesus está vivo. Esta é a mais poderosa de todas as notícias, meus irmãos. A morte foi expropriada do seu poder. A serpente não mata mais. Seu veneno não destrói mais. A semente da mulher já veio, já esmagou sua cabeça. Aleluia. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Neste sentimento de adoração, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Convido nesse momento aqui o pastor Kelsen. Ele vai nos conduzir, meus irmãos, fazendo a leitura do pão e orando, consagrando o pão. Coloquemos o nosso coração diante de Deus com alegria. Somos seguidores de um Cristo vivo. Que Deus nos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Aleluia, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Por gentileza, tome a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Leremos a partir do verso de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Diz assim o texto sagrado: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, neste momento vamos fazer a oração de consagração, primeiro elemento da nossa Santa Ceia, o pão, representando o corpo de Cristo. Ore assim comigo então, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra exposta à tua igreja. Senhor Jesus, neste momento, Pai, trazemos à memória, a partir da tua palavra, Deus, trazemos à memória o teu sacrifício por nós na cruz do Calvário, o teu corpo, Deus, e o teu sangue. Oh, Pai, tamanho gesto de amor e de graça não há. Muito obrigado, Deus, porque tu se levantaste, Pai, enviaste o teu Filho, tomaste a iniciativa em nosso favor e nos cobriu de misericórdia, Pai. E hoje aqui, Pai, como símbolo da tua igreja que se reúne, Pai, nós trazemos à memória, nós testemunhamos e nós anunciamos também a partir deste ato as boas novas do Evangelho. Deus, este pão que agora, Pai, simboliza o teu corpo, Deus, nós consagramos a Ti, e que cada um possa fazer parte deste momento, Pai, celebrando o Teu nome, Te adorando, Pai, com senso de graça, Senhor Jesus, ó Deus, e alegrando-se em qualquer e toda circunstância. Muito obrigado, Deus, é no nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém. Vamos convidar o pastor Danilson para partir simbolicamente o pão. De número 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que
Glória a Deus. Falta algum irmão receber o pão? Se falta, por favor, nos dê um sinal para que a igreja possa toda ser servida. Nossos irmãos do Ministério de Louvor também já sendo servidos. Meus irmãos, esse é um momento solene, cheio de alegria e de devoção ao nosso Deus. Estamos diante do primeiro elemento da Santa Ceia. Conforme a palavra de Deus foi lida, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Podemos todos ceiar em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice. Fiquemos todos de pé. Convido o presbítero Gaio. Vai orar nesse momento, consagrando o cálice. E os irmãos, ao receber o cálice, aguardem para que todos participemos juntos, em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui com muita alegria nessa noite. Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa nessa noite. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de mais uma vez cercarmos a mesa, Deus, cumprindo uma ordenança que vem de Ti. Deus, nós sequer merecíamos estar aqui, mas o Senhor nos amou, Pai, e o Teu amor fez se entregar naquela cruz. Pai, nós queremos apresentar esse segundo elemento, Deus, esse suco de uva, que simboliza e representa o Teu sangue, Deus, sangue que verteu naquela cruz por amor, sangue que nos purifica, Deus, de todo o pecado. Pai, um sangue transformador que nos alcançou e hoje nós temos vida e vida em abundância. Deus, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se estende todos os dias sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos Te louvar e nós queremos declarar enquanto igreja que nós cercaremos a mesa até o dia que o Senhor venha para nos buscar. E ali, Deus, nós estaremos com o Senhor para sempre. E nós queremos, Deus, mais uma vez declarar que independente das lutas e circunstâncias, nós nos alegramos na Tua presença. E assim será até o dia, Deus, da Tua volta. Nós oramos e glorificamos o Teu santo nome nessa noite. Amém.
Adore a Deus. Glorifica a Ele, meus irmãos. Essa é a igreja vitoriosa, do Cristo vitorioso. Aleluia. Falta algum irmão receber o cálice? A gente se empolga, né, meus irmãos? Se falta, por favor, dê um sinal com a mão para que a gente possa servi-lo. Acredito que todos os irmãos já sendo servidos. Meus irmãos, que noite especial, assim como foi amanhã. E é tão maravilhoso viver esses momentos que se repetem, meus irmãos, todos os meses, mas nunca é igual. É sempre algo novo e maravilhoso que experimentamos de Deus, viver este momento solene da Santa Ceia. Estamos agora com o segundo elemento da Santa Ceia, e a palavra de Deus diz que depois de ceiar, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podemos todos participar do cálice, em nome de Jesus. Quem tem gratidão pode adorar o nome de Jesus. Faça isso agora com muita alegria. Erga as suas vozes aos céus com gratidão e louvor ao único verdadeiro Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, estamos chegando aos momentos finais dessa Santa Ceia. E eu quero já orar agradecendo a Deus pela ceia. O pastor Tiago vai subir aqui para fazer esta oração. Meus irmãos, eu quero já nesta oração também incluir um momento de oferta que teremos. Sempre fazemos isso nos nossos cultos de ceia. Nossas igrejas costumam no culto de ceia, meus irmãos, os irmãos trazerem o quilo do amor. Como não temos costumeiramente feito isso nos últimos meses, anos, eu quero convidar você para abençoar, meus irmãos, a Roberta. Vocês lembram do vídeo que assistimos? Meus irmãos, é uma situação muito difícil, essa senhora enfrenta. A igreja tem socorrido, mas mora num lugar que não é possível mais ficar ali com os filhos. E nós queremos abençoar ela com o que ela pediu no vídeo, meus irmãos, o calção da casa. Nossa equipe do Ponto Central já está mobilizada, encontrando um outro lugar para a Roberta morar. Mas eu peço que a igreja, com generosidade e alegria, faça isso agora. Entregue ao Senhor sua oferta. Vamos abençoar e juntar todas essas ofertas. Nós iremos, meus irmãos, conseguir pagar o calção da casa e a Roberta vai se mudar. A equipe da nossa igreja vai ajudar toda essa mudança. E logo vocês terão vídeos e notícias disso, tá bom? Então, pastor Tiago vai orar por nós, agradecendo a ceia, já ora também por esse momento da oferta, e você abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Possamos clamar juntos. Senhor Jesus, nós te rendemos graças, Pai, porque tamanho é o privilégio de sentarmos à mesa contigo, de sentirmos a tua presença, a tua unção sobre as nossas vidas, Pai, de celebrar, Senhor, o teu sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós, Pai, onde primeiro o Senhor nos amou, Pai, e nos deu a liberdade de estarmos à mesa diante de Ti, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, Pai, e também te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem suprido sobre cada lar, Senhor, pelo sustento, Pai, pelo alimento, e que possamos ser gratos a Ti, Pai, também contribuindo, abençoando, e o Senhor continua a abrir portas, Pai, mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio do deserto, o Senhor faz florescer. Pai Santo, que todo o Teu povo, todos nós, possamos estar sendo grato a Ti, Pai, porque o Senhor jamais deixa faltar ou desampara os seus. Que possamos também, Pai, contribuir e ofertar com alegria e com gratidão a Ti. É o que nós te louvamos e te agradecemos,
em nome de Jesus. Amém. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo, sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo, quando penso nisto eu choro. Ainda estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Adore o nome de Jesus com muita alegria, aplaudindo o nome dele. Faça isso com muita alegria, por tudo que Deus tem feito, meus irmãos, nesse dia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar agora, já encerrando o nosso culto, e temos alguns pedidos de oração. Nós vamos orar, meus irmãos, pelo irmão Valmir. Irmão Valmir, todos os irmãos conhecem, cooperador do nosso pastor, desta igreja. Trabalha aqui, meus irmãos, com a equipe de som, com a equipe do Ministério de Louvores da igreja. E hoje ele passou mal, está hospitalizado, internado. Nós vamos orar por ele. Eu não lembro, meus irmãos, de um culto em que o irmão Valmir não estivesse aqui. Aliás, um culto não, qualquer reunião desta igreja. Não há um momento sequer que uma caixa de som seja ligada nessa igreja que o irmão Valmir não esteja aqui. Então, se os irmãos sentiram a falta dele, realmente deve ter sido um motivo que ele não pôde vir. Realmente, ele está enfermo. Nós vamos orar por ele agora, para que Deus possa tocar a saúde do seu servo. Nós vamos orar também, meus irmãos, pelo amado pastor José Francisco. Meu pastor, chegue aqui, por favor. Ontem, meus irmãos, o pastor José Francisco completou 75 anos de idade. Glória a Deus. Data bonita, meus irmãos. Honrado pastor desta igreja, muito amado de todos nós, servo de Deus, pastoreou muitos anos nossa amada congregação Quintino Cunha, e hoje serve aqui como pastor auxiliar do nosso pastor na igreja sede. E o pastor José Francisco completou 75 anos ontem,
E ele, na próxima quarta-feira, irá fazer uma cirurgia dos olhos, cirurgia de cataratas, né? E nós vamos orar, meus irmãos. É duas orações em uma, meus irmãos. Uma, agradecendo a Deus pelos seus anos, pedindo bênção de Deus, de vida longa, saúde. E orando também para que essa cirurgia seja bem sucedida. Pastor José Francisco esteja muito em breve conosco aqui, plenamente recuperado. Se tem mais algum irmão precisando de oração, vem aqui. Nós vamos orar agora pelo pastor José Francisco, pelo irmão Valmir, por todos os irmãos que precisam de oração. Quem mais precisa de oração, meus irmãos? Todos nós precisamos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos nesta hora te agradecer, Senhor, por esta noite. Esta é uma noite, Senhor, em que mais uma vez estivemos reunidos como teu povo, em teu nome, para ouvir a tua voz, para adorar o teu nome. E eu quero, Senhor, com muita alegria nesta hora, te apresentar o teu servo, pastor José Francisco. Teu filho ontem completou 75 anos. Ah, Deus, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo. Vida boa, Deus, abençoada e abençoadora. Porque tem sido um instrumento de bênção, Senhor, para esta igreja, para esta cidade. E como tem abençoado famílias. Eu tenho certeza, Deus, que só o céu dimensiona o valor da vida deste homem, deste teu servo. E eu quero te agradecer por ele, pelos seus anos. E te peço, Senhor, vida longa, vida abençoada, saúde. Eu oro, Deus, por esta cirurgia que ele irá fazer nos seus olhos. Que o Senhor acompanhe, cuide, Deus, para que seja bem sucedida e muito em breve o teu filho esteja plenamente recuperado, Deus, desta cirurgia. Oro a ti, Senhor, agora pelo teu servo irmão Valmir. Deus, é um filho teu que ama tanto esta igreja, está sempre aqui. Que as tuas mãos de cura se estendam agora sobre ele, Deus. E como tua igreja, nós queremos te pedir a tua graça restauradora sobre a saúde do teu servo. Eu oro por toda a tua igreja, irmãos e irmãs que levantaram suas mãos. Oro pelo pastor Antônio José, que o Senhor abençoe sua recuperação. Eu oro por todo o teu povo, nos dê uma semana de paz segura, marcada pela tua bênção, Deus, e a alegria do Senhor dentro de nós. É isso que eu te peço e agradeço, no santo nome de Jesus, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja de Jesus, hoje e para sempre, e toda a igreja com muita alegria, diga amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.